Então, pessoal, o que foi que o Supremo Tribunal fez? O Supremo Tribunal Federal. O STF parou para analisar e viu o seguinte: olha, tecnicamente, existem dois tipos de empresa estatal. Existem aquelas empresas públicas de sociedade de economia mista que prestam serviços públicos e aquelas empresas públicas de sociedade de economia mista que exercem atividade econômica. Então, o Supremo disse o seguinte: olha, tecnicamente é como se existisse uma empresa estatal Nutella. A empresa estatal raiz é aquela que exerce atividade econômica, que atua no mercado em regime concorrendo com outras empresas. Então vamos lá. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Cara, não tem diferença entre, concorrencialmente falando, entre eu fazer um empréstimo no Banco do Brasil ou Santander. Elas exercem atividade econômica, estão concorrendo no mercado ali atuando. Essas empresas são privadas. Ponto. O Supremo Tribunal Federal começou um lento processo onde ele disse: olha, contudo, existem empresas estatais que prestam serviço público, que não exercem atividade econômica. E, apesar de ter fins lucrativos, porque é da essência da empresa ter fins lucrativos, elas não têm lucro. Elas têm capital majoritariamente estatal. Ou seja, elas atuam muitas vezes como uma longa manos do Estado, atuando em situações onde outras empresas privadas muitas vezes não teriam interesse. E aí ela traz o exemplo dos Correios, que os Correios, ele, apesar de exercer uma atividade econômica, ele exerce atividade em regime de exclusividade. Então, tudo isso começou com os Correios, porque os Correios, de acordo com o artigo 21, inciso 10 da Constituição, está lá que é competência da União, a execução do serviço postal. Ou seja, para o Supremo Tribunal Federal, é certo que os Correios é uma empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, prestadora do serviço postal, que conforme o artigo 21, 10 da Constituição, é de natureza pública e essencial, encontrando-se aquela empresa, por isso, sob o domínio do regime público. Ela é mantida pela União e seus bens pertencem a essa mantenedora, consubstanciam a propriedade pública e estão integrados à prestação de serviço público. Ou seja, aqui é uma construção para dar características de direito público a esses bens que são, na verdade, bens particulares de uma pessoa jurídica de direito privado. E aí o Supremo continua. Daí que eles são insuscetíveis de qualquer constrição que afete a continuidade e qualidade da prestação do serviço. Nesse contexto, vê-se que é plenamente justificada a tutela a bens, serviços e interesse da União diante do furto de bem pertencente à ECT, razão pela qual se atraiu a competência da Justiça Federal, vista a conexão e a receptação. Enfim, aqui são discussões aí de furto de um bem dos Correios. Ou seja, para o Supremo, a gente tem uma discussão de que os Correios, por ser uma empresa pública federal que presta serviço público ou exerce atividade econômica em regime de exclusividade, aqui nós teríamos uma situação de aplicar algumas características de direito público a essa empresa. Só que o Supremo foi além. Ele disse: olha, de fato, existem as empresas que exercem atividade econômica em regime concorrencial e aquelas que prestam serviços públicos. Muitas vezes prestando serviço público em locais onde outras empresas privadas não teriam interesse. Exatamente porque aqui a gente presta serviço público atuando como uma longa manos do Estado. E aí eu posso trazer o exemplo da Companhia de Águas de Alagoas. Poxa, será se qualquer outra empresa privada teria interesse em levar água até o interior do estado de Alagoas? Não. Esse foi o raciocínio do Supremo. Ele disse que é da essência da empresa privada querer lucro. E esse lucro ela obtém investindo naqueles locais que mais dão resultado. Então, como a Companhia de Águas de Alagoas ela precisou levar muitas vezes investimento para locais que em tese não dão lucro, mas porque ela tem essa finalidade pública de levar o interesse público, o serviço público para todos os locais do Estado, ela tem prejuízo. Então, o Supremo construiu uma jurisprudência de aplicar o regime de precatório para essas empresas estatais que prestam serviço público, muitas vezes como uma longa manos do Estado, atuando em locais que outras empresas muitas vezes não teriam interesse. Então, essa foi a principal diferença entre as empresas que exercem atividade econômica e as que prestam serviço público. Para o Supremo Tribunal Federal, aqui, agravo regimental, enfim, a jurisprudência da Suprema Corte,
é no sentido de aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Ou seja, aquelas entidades, empresas públicas de sociedade de economia mista que prestam serviço público de forma não concorrencial, né, atuando muitas vezes em locais que outras entidades privadas, outras pessoas jurídicas de direito privado, empresas não teriam interesse, muitas vezes, então, o Supremo entende por aplicar o regime de precatórios a ela. Perceba, ele não está dizendo que os bens dessas empresas são bens públicos, porque, afinal de contas, de acordo com o artigo 98 do Código Civil, os bens públicos são os bens das pessoas jurídicas de direito público, mas ele tem aplicado características de direito público a essas empresas que são, na verdade, pessoas jurídicas de direito privado. E aí continua o julgado, né? Bem relevante ele. Diz o julgado que a Casal, Companhia de Águas de Alagoas, Sociedade de Economia Mista, prestadora de serviço público de abastecimento de água e saneamento do Estado de Alagoas, presta serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do Estado, haja vista não visar a obtenção de lucro e detém um capital social majoritariamente estatal. Então o Supremo disse, né, como a gente foi falando, nesse lento processo aí de autarquização das empresas estatais, como a gente comentou. E aí, depois, também vale a pena a gente comentar a Lei 13.303, a Lei das Estatais. Veja, a consequência disso é sempre essa reflexão, onde começa o público, onde termina o privado. Onde a empresa estatal vai ter um aspecto público, onde ela vai ter um aspecto privado. E aí a gente tem discussões no Supremo Tribunal Federal sobre os limites do controle pelo Tribunal de Contas. Até que ponto o Tribunal de Contas pode controlar a atuação da empresa estatal. A gente tem discussões sobre o salário dos dirigentes, né? Diz a Constituição que se a empresa estatal ela é uma empresa dependente, ou seja, ela depende de recurso público do Estado para poder pagar suas contas, a remuneração dos seus empregados é limitada ao teto constitucional. Se, por outro lado, essa empresa estatal não recebe recurso público para pagar suas contas, ou seja, ela é uma empresa não dependente, aí ela não se submete ao teto. É por isso que no Banco do Brasil, na Caixa, na Petrobras, os salários são astronômicos, para fazer jus ao mercado, né? A pau com o mercado. Outro ponto também diz respeito, né, você vai ver vários julgados do Supremo, toda vez que o Supremo enfrenta um julgado sobre empresa estatal, ele deixa claro se essa empresa ela presta serviço público ou ela exerce atividade econômica. Exatamente porque esses julgados vêm diferenciando, né, que é uma empresa que presta serviço público daquela que exerce atividade econômica. Mas, professor, então, o cara que trabalha numa empresa pública ou numa sociedade de economia mista, ele é regido pela CLT. Sim, ele é regido pela CLT, então ele é um empregado privado. Tá, mas a gente não aceita que ele seja contratado sem concurso público. Não, ele tem que fazer concurso. Mas ele tem direito à estabilidade? Vamos lá. Primeiro, eu acho que é bom que a gente discuta que a estabilidade está prevista no artigo 41 da Constituição, né, que diz que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo de concurso público. Então, o cara fez um concurso público, tomou posse, entrou em exercício, né? Depois, durante 3 anos, ele tem ali o que a gente chama de estágio probatório. Se ele é aprovado no estágio probatório, ele torna estável. Quando eu falo que o servidor é estável, o servidor público é estável, eu não estou dizendo que ele é dono do cargo, né? Que ele jamais vai poder ser demitido. Não é isso. O servidor público estável pode ser demitido, né? Diz a Constituição, ele vai poder ser demitido mediante uma sentença judicial com trânsito em julgado, ou seja, o cara pode sofrer lá uma ação de improbidade. Uma das penalidades da ação de improbidade é a perda da função pública, por exemplo. Ele vai ser demitido do cargo. Ele também pode ser demitido através de PAD, de um processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e contraditório. E, por fim, diz a Constituição que ele pode ser demitido por procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Professor, tá, então a gente viu que o servidor público tem direito à estabilidade, diz a Constituição. E que estabilidade não significa que o cara jamais possa ser demitido, ele vai poder. Mas a pergunta é, o empregado público tem direito à estabilidade?
Ou seja, o cara que trabalha numa empresa pública, numa sociedade de economia mista, regido pela CLT, ele tem direito à estabilidade? Não. E a gente vai encontrar a resposta não no STJ, mas no TST. Porque, afinal de contas, se ele é regido pela CLT, as discussões, quando eu for processar as instituições, as empresas estatais, no aspecto trabalhista, essa discussão ela vai na Justiça do Trabalho, né? Então, diz o TST, ao empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista, ainda que admitido por aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição. Ou seja, o empregado da empresa pública ou da sociedade de economia mista, ainda que admitido por concurso público, não tem direito à estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição. Tá? Diz a súmula aí 390, né, do TST. Professor, então o empregado da empresa pública da sociedade de economia mista, ele não tem direito à estabilidade. Mas ele pode ser demitido a qualquer tempo. Porque, veja, se ele não tem direito à estabilidade, entrou um novo presidente na empresa estatal, o cara vai ser demitido. É possível? Também não. O Supremo quis dizer que a mesma isonomia e impessoalidade que reinou ali quanto ao empregado na hora da contratação, porque afinal de contas ele fez um concurso público, né, foi aprovado ali no concurso público, essa mesma isonomia e impessoalidade que ocorreu no momento da contratação precisa ser mantida no momento da demissão. Então, ele não pode ser demitido de qualquer forma, né, exonerado ad nutum, por assim dizer. Então, ele tem que sofrer um PAD. Também não, porque ele não tem estabilidade. Aí o Supremo proferiu uma decisão que disse, olha, tem que ter um ato formal, tem que ser formalizado, precisa ser justificado, tem que ter fundamento para ele poder ser demitido. Ele não tem estabilidade, mas o ato tem que ter fundamento para ele poder ser demitido. E aqui o Supremo fez questão de dizer que não faz diferença para essa decisão a empresa pública e sociedade de economia mista exerce atividade econômica ou presta serviço público. Ela quis dizer que ambas as empresas vão responder do mesmo jeito. Diz o Supremo que o RE aqui, que a gente vai citar na tela, né, o RE 8267, que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Ou seja, o que o Supremo disse é que tanto as empresas públicas e sociedade de economia mista que exercem atividade econômica e prestam serviço público, elas têm o dever jurídico de motivar, ato formal, a demissão de seus empregados concursados. Seja a empresa que exerce atividade econômica ou que preste serviço público. Então não posso demitir de qualquer jeito. Agora, diz o Supremo que não se exige, para tanto, um processo administrativo. Essa motivação deve consistir em fundamento razoável. Opa, aí vem a pergunta. Então, se é fundamento razoável e o cara é da CLT, o cara só pode ser demitido se for nos termos lá por justa causa da CLT, né? E aí o Supremo diz que não. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. Esse aqui é um assunto, né, não se exigindo que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. Isso aqui é interessante por dois aspectos. Primeiro, porque o Supremo deixa claro que as empresas públicas de sociedade de economia mista, independente se elas forem, né, prestadoras de serviço público ou exercerem atividade econômica, elas têm que atuar do mesmo jeito. Então, me parece que aqui ela está dando um recado para dizer, olha, não venha querer diferenciar como eu sempre diferenciei as empresas, que a gente comentou anteriormente. Esse é um ponto interessante. O segundo ponto aqui é que elas precisam motivar em ato formal a demissão, não se exigindo um processo administrativo. Eu, particularmente, não consigo entender, e isso eu repito aqui uma crítica feita pelo professor Guilherme Carvalho, né, um amigo querido, não consigo entender como é que eu vou motivar num ato formal a demissão em um processo administrativo. Me parece que aqui a gente tem algo que é meio contraditório, né? Ele precisa motivar formal a demissão, mas não se exige um processo administrativo. Aqui a administração me parece que é até básico, é essencial que a gente tenha um processo administrativo. E o terceiro ponto é que essa demissão não precisa ser
de acordo com a legislação trabalhista lá, a justa causa. O que vai acontecer na prática é que eu vou ter tanto Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, eu vou ter os regimentos internos, né, que vão dizer como vai funcionar uma comissão processante para identificar falhas do servidor, do empregado, melhor dizendo. Eu vou ter ali alguns requisitos que vão estar no próprio regimento interno. O que eu sugiro para vocês? Se eventualmente você for contratado por um servidor público, ou melhor dizendo, empregado público de uma empresa estatal, eu sugiro que você se aproprie dos normativos internos da empresa. Porque vão dizer lá como é que vai funcionar o processo de investigação de eventual falha, o processo de, todo passo a passo, se vai ter comissão, se não vai, como é que funciona, os prazos de recurso, vão estar nos normativos internos. Então a gente já atuou aqui em alguns casos no Banco do Brasil, na Caixa, os normativos internos eles são extremamente detalhados e acho que é por aí o caminho da atuação. Lembrando que a motivação aqui para o ato de demissão não é exigido que se enquadre nas hipóteses de justa causa. Ou seja, eu posso demitir sem justa causa, sem problema nenhum. Mas fica aqui uma questão que eu acho que vale a pena, se você pegar um caso envolvendo um empregado público, esse aprofundamento eu acho que ele acaba sendo bem relevante, me parece. Tá? Aqui, eu acho que a gente encerra as discussões sobre empresas estatais. Eu, inclusive, publiquei um livro, o meu mestrado é sobre isso, sobre essa atuação do administrador da empresa estatal e se ele pode ou não ser fiscalizado pelo TCU, uma análise da jurisprudência do TCU. É um assunto que eu particularmente gosto muito, mas que parece que ele está sempre em discussão. O que eu chamo a sua atenção é que se você for lá na Lei 13.303, vou falar agora, não preparei isso no slide, mas se você for lá na Lei 13.303, a própria lei, numa reação, me parece, ao Supremo, ela diz, no artigo 1º, esta lei vai falar do Estatuto Jurídico das Empresas Estatais e lá no final ele diz, olha só, ela vai se aplicar às empresas que explorem a atividade econômica, ainda que a atividade econômica esteja sob regime de monopólio, que é a ideia dos Correios, ou seja, de prestação de serviço. Ou seja, ela quer dizer que eu vou aplicar a lei das estatais e as regras que elas são pessoas jurídicas de direito privado, seja elas exercendo atividade econômica, seja prestando serviço público. Me parece aqui uma tentativa do legislador reagir aí às decisões do Supremo.